noite! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, nosso papo de segunda-feira. Hoje nossa live de número 17. Eu sou Raquel Monteiro Pereira, psicóloga, psicoterapeuta, atuo há mais de 16 anos na área clínica. Estou aqui para trazer para vocês um tema sobre autoconhecimento no nosso papo de segunda. Vamos falar de permissão. Vamos lá? Vamos chegando. Vamos falar de permissão em relação ao nosso autoconhecimento. O que isso significa? Significa que o primeiro passo para a gente alcançar o tal do autoconhecimento é a gente permitir, nos permitir. Então já começa por aí, já começa com a autorização que a gente vai dar a nós mesmos para nos conhecermos melhor. Fica parecendo uma coisa meio óbvia, meio, meu Deus, isso é meio clichê, mas a gente tá aqui tratando o básico e o quanto o básico faz sugestões, né, do que a gente tem para tratar em relação ao nosso autoconhecimento, a forma como a gente se percebe, a forma como a gente se olha, a forma como a gente se entende, o nosso olhar para nós mesmos. A gente já falou aqui do olhar, a gente já falou de estimular o olhar reflexivo, a escuta reflexiva, né? De você desenvolver o olhar para você mesmo. E isso requer uma permissão. Muita gente não se permite e fica andando em círculos uma vida inteira. Então pega esse aviãozinho, manda essa live para o maior número de pessoas possíveis, que não existe uma pessoa que não tem que se permitir em alguma instância. Se permitir a se conhecer, se permitir a se entender, se permitir a se acolher dentro dessa permissão, né? Se olhar sem julgamento, sem culpa e se permitir a isso, porque isso é um novo posicionamento. A gente está falando aqui de uma nova forma de se posicionar, de se perceber, de se olhar, tá? Tem muito a ver com isso, a forma como a gente está se olhando, a gente está se percebendo, a gente está se colocando. Então, acho que muita gente está acostumada a deixar rolar. Eu vou deixar rolar, eu não vou parar para prestar atenção. E isso a gente está falando de permissão também, né? Se a gente não para, se a gente não escuta, não se olha, não permite, a coisa não flui, né? A gente não anda. E aí, o que acontece? E aí, o que pode ser feito? Então, assim, o que eu percebo, né, que a gente tem conversado, a Mariana também, é que quando as pessoas, né, quando a gente procura uma ajuda, sente que os sintomas, né, porque geralmente a gente só procura ajuda quando já tem sintomas. Então a gente tá ali numa aceleração, a gente tá num processo de estar com dor de cabeça todo dia, que a gente tá num processo de estar com dor de estômago, dor de barriga, não dorme direito, a gente parece que só para quando o sintoma chega. Então meio que a gente como se não tá acontecendo nada, porque eu não tenho sintoma, e aí a coisa vai passando. E aí uma coisa que às vezes ia ter uma proporção X, acaba tendo uma proporção Y, né? Então isso é uma coisa também que a gente fala de permissão. A gente se permitir, a gente organizar isso, de olhar, de procurar entender. A gente tá com muita coisa de classificar. O julgamento, ele fala muito da classificação. A gente já julga, a gente já classifica e a gente vai e coloca. Então, o que isso quer dizer? Né? Isso está falando de quê? Gente, quando a gente fala aqui
todo mundo precisa de terapia, não existe uma pessoa que precisa de terapia. Não sou eu, psicóloga, falando que eu tenho que vender isso aqui para todo mundo. Ela tá vendendo terapia, ela trabalha com isso, ela ganha dinheiro com isso. Sim, né? Meu ganha-pão, meu trabalho, é o serviço que eu presto. Mas quando a gente fala que todo mundo precisa de terapia, é porque a gente só consegue ter a força que a gente precisa para se organizar mentalmente, para estar ciente e perceber as ligações daquele sintoma físico, que na verdade tem origem mental, quando a gente consegue fazer essa conexão, quando a gente se conhece. E uma das principais ferramentas, né, a mais importante que a gente tem registro na ciência é a psicoterapia. Porque não é que você vai chegar lá e o psicólogo vai, como uma vidente, né, ler sua mão e traçar o seu perfil. Não é assim que funciona, né? Às vezes é o que eu falo, a gente tem que falar o óbvio, sim. O psicólogo vai olhar para você e vai fazer com que você também se olhe. É esse o processo que acontece, né? Isso é a mágica, porque você tá passando despercebido para você mesmo. Você tá se olhando, mas você não tá se enxergando. Então você vai passando despercebido. Você não vai se colocando como prioridade nessa percepção. Boa noite, gente. Boa noite, Natália, Bárbara, Ju. Mariana tá aí marcando presença. Vai mandando a live, porque hoje o assunto interessa a todo mundo. Quem aqui não conhece a si mesmo com relação à permissão que não se dá e o outro que você sabe que não se permite. Então vai mandando. Ei, Pedro! Ei, gente, vamos lá. Não, antes tarde do que nunca. Vamos seguir. O que eu disse até agora, que vocês sabem que eu já começo, né? Vou direto ao ponto, é sobre o início do processo do autoconhecimento, que é a permissão. Então eu comecei falando disso. Por quê? Porque a gente só vai conseguir iniciar um ponto, né? Aí eu comecei a falar agora do processo terapêutico. O processo terapêutico, ele só acontece quando a gente se dá a permissão de se perceber. Nossa, mas é mais ou menos isso, assim, direto ao ponto. A gente só começa a se olhar quando a gente se permite a. Quem tá aqui, acompanha meus stories, né, da Corpus Psique também, a Mariana, a gente sempre coloca a importância que é o autocuidado, a autopercepção. O que o autoconhecimento traz de vantagem, né? Se o próprio nome não disser isso, uma reflexão simples, né? Vai fazer com que a gente chegue à conclusão que quanto mais a gente se conhece, mais ferramentas a gente tem para lidar com a gente mesmo. Porque a gente conhece sobre tudo, sobre como organizar a comida do cachorro, do nosso gato. Mas a gente não consegue traçar estratégias básicas para lidar com as nossas emoções, com o nosso comportamento, com a nossa forma de atuar, de se posicionar diante da gente, diante das pessoas que a gente convive, diante do nosso trabalho. Então, se a reflexão do que o autoconhecimento traz não te der essa resposta, o que mais vai dar, né? E aí, o que acontece? Como é que é o processo, Raquel? Às vezes eu recebo muitas perguntas aqui. Por que é indicada a psicoterapia? Então, quando a gente passa a se permitir e inicia o processo, a psicoterapia vai trazer para você formas, para você e para quem começar, independente da idade, formas de você começar a se olhar. Então, o terapeuta, né, o psicólogo olha para você e você começa a se olhar também. Às vezes uma coisa que você acha, mas eu sou assim, mas eu faço assim, que é um comportamento ou uma linha de raciocínio que só te traz prejuízo e você passou anos seguindo aquela linha. Às vezes uma fala, né? Quantas vezes isso acontece na sessão de terapia, né, gente? Todo mundo, hoje, todo mundo que tá aqui consegue, né, me dar exemplos disso. Quantas vezes na sessão de terapia a psicóloga ou o psicólogo junto com você fala alguma coisa, você, nossa, mas eu sempre pensei assim, e aí vem a ideia, né, que a gente chama de insight. Nossa, mas isso realmente não faz sentido, né? É justificar o injustificável. Mas você entende qual foi a linha? Você primeiro teve que se permitir parar e se olhar. Você primeiro teve que se permitir procurar enxergar.
Às vezes eu tô olhando para aqui ou para aqui, gente, porque a live ela é transmitida simultaneamente, tanto no meu perfil, Raquel Monteiro Psi, quanto o perfil da Corpus Psique. Então fiquem atentos, tá? Por isso que às vezes eu tô olhando para aqui, às vezes eu tô olhando para ali, porque são os dois celulares juntos. Então, a gente percebe que quando a gente permite que a coisa aconteça, ou seja, quando você se permite e se entender, se perceber, não só se culpar e se julgar, você começa a iniciar o processo de autoconhecimento. Por que a gente fala em processo? Porque você passou anos sem entender determinadas formas que você teve de agir, de reagir, né? Por que você, suas emoções você não consegue expressar ou consegue expressar demais, ou geralmente a regulação emocional ela fica comprometida. Por que determinadas pessoas, né? Eu abri essa enquete ao longo dessa semana sobre por que a gente permite. A gente não se permite se conhecer, mas permite que o outro faça com a gente, que é sem limites, né? Se o outro tá de bom humor, geralmente esse outro são quem a gente tem um convívio próximo. Pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, né? Às vezes as pessoas vão ficando mais velhas e os filhos, mas, né, a idade vai chegando, a gente vai se tornando idoso. E às vezes os filhos começam a tomar conta da vida da gente, né? E muitas vezes a gente fica, como a gente às vezes pode ter sido refém de alguma forma, né? O que é refém? É quando você perde a sua vontade própria. A gente fica, por um motivo ou outro, a gente está sentindo que alguma doença degenerativa, isso tem que acontecer, no sentido do precisar da ajuda, né? Mas às vezes é uma facilidade, né? Principalmente as pessoas mais velhas têm dificuldade às vezes com as tecnologias de hoje, e aí um filho ou uma filha tomam conta. E muitos idosos às vezes chegam no consultório para mim se queixando de que não consegue ter voz com esse filho ou com essa filha, né? Às vezes muitas vezes ela tá pensando em seguir um orçamento e essa filha vai priorizar outro e meio que a conversa não consegue chegar num consenso porque o pai e a mãe pensam assim, nossa, mas ele já tá me ajudando, ainda vou contrariar, e aí a coisa vai tomando uma proporção, às vezes um quadro depressivo que tava ali esperando um motivo para se instalar, se instala. Aí imagina esse quadro no contexto da pandemia, que realmente as pessoas mais velhas sofreram muito, principalmente no início, né, no ano passado, e tiveram que acelerar o processo de se familiarizar aqui com as tecnologias, até uma reportagem naquele Profissão Repórter, achei muito interessante, falando de quantos idosos se isolaram, né? E aí eu fui ler alguns artigos que eu já estava para fazer isso, né? Que eu tenho pacientes de todas as idades e tenho pacientes com mais de 80 anos, 70 anos, e realmente teve muito esse movimento, até por conta da proteção, né? Essa é uma idade que é de alto risco, né, no contágio do coronavírus, e os quadros de depressão se instalaram de uma forma assim exponencial, né? Às vezes uma depressão que estava ali no nível mais baixo, controlável, que não causava tantos sintomas, nem tantos danos emocionais e psicológicos, de repente com a pandemia isso explodiu, né? Então assim, você está cuidando do lado do contágio, mas a saúde psicológica está muito comprometida. Então o olhar para si, né, o se conhecer, facilita inclusive esse processo, né? Se você convive, nem que seja virtualmente, com um idoso ou uma idosa, ou dentro da sua casa, né, você ali dentro dos cuidados, olhe, perceba, né? Você está sentindo emocionalmente, porque a interação social, né? A convivência social, o convívio social, ele é uma forma de escape, né? Da gente se expressar, da gente, como muita gente aqui às vezes deve ter ido ou para comida, né? Muita gente teve alteração de peso, porque as compulsões vieram como forma desse escape, sabe? Esse alívio da pressão, da tensão, que naturalmente a gente tem no nosso dia a dia, por conta do trabalho, das nossas exigências pessoais. Então, assim, tudo isso, gente, faz parte do treino desse olhar para nós mesmos, sabe? É o que eu tô falando, muita gente se acostuma com aqueles sintomas, se acostuma com aquela forma da coisa acontecer, mas não precisa ser assim. Toda live eu tenho trazido o raciocínio,
porque muita gente acha que é assim, que vai continuar assim e que vai se acostumando assim. E a capacidade humana de se adaptar é tão grande que isso acontece mesmo. Você se adapta, mas o custo, ele é muito alto. Então, por que eu quis fazer uma live, né? A gente pensou numa live essencialmente falando de permissão. Porque se a gente não nos permitir buscar um bem-estar, nos ouvir, sabe? Ouvir aquela vozinha interior, a nossa intuição de que algo não está caminhando, de que algo não está bem, sabe? Porque muitas vezes a gente vai ignorando, às vezes até pela urgência do dia a dia, né? A correria do dia a dia que a gente tem vivido traz muito isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem formas de fazer com que isso seja menos desgastante, que a gente consiga explorar melhor, no bom sentido, né, no sentido positivo, as nossas habilidades, as nossas qualidades, que quando a gente começa a olhar para as nossas questões, entender verdadeiramente, sem a culpa, sem o julgamento, a gente consegue entender a nossa dinâmica e usar ela a nosso favor. Tenho falado muito disso, de usar a nossa dinâmica a nosso favor, de buscar trazer a melhor forma de lidar com nossos limites. Abri a enquete essa semana do porquê a gente permite que determinadas pessoas nos desestabilize tanto. Se você já percebeu isso, se você já identificou isso, então por que ainda continua desse jeito? Que não depende, né? A identificação, a permissão é o primeiro passo, a identificação é o segundo. Tá? Então, tudo começa com a permissão, para que você consiga identificar. E é a disciplina e a força psíquica, que é esse conhecimento de você mesmo está trazendo, é que vai fazer com que você afirme todos os dias e consiga colocar na prática um novo posicionamento, uma nova forma de agir, porque o seu pensar mudou. Então, você se permite, você identifica. E aí você começa a buscar colocar em prática. E é esse buscar colocar em prática que requer disciplina. É para essa nova postura, esse novo posicionamento. Porque muitas vezes a gente acha que o trabalho de colocar aquilo ali para funcionar de forma diferente vai ser muito maior, mas o que a gente prova aqui no dia a dia, que eu percebo dos meus pacientes, no consultório, no trabalho em grupo, na literatura, é que é exatamente o oposto. E eu quero que vocês façam esse exercício. Quem aqui já começou a mudar determinadas posturas da sua vida, da sua dinâmica e teve ganhos? Conta aqui pra mim. Qual foi o resultado de ter mudado de postura, de ter se percebido de outra forma e ter se posicionado de uma outra maneira? Porque o pensamento mudou. Então, você se permite, você identifica, seu pensamento muda, seu comportamento muda. Só que a manutenção disso, a forma como você vai colocando em prática dia a dia, é a grande questão. E dentro da terapia, a gente trabalha todas essas etapas. A gente vai construindo todas essas estratégias com vocês. É por isso que a gente fala que não há ninguém aqui que não precise de terapia por algum motivo. Isso pode estar relacionado primeiro com você mesmo, você com você mesmo, sua relação, entendeu? Pode ter a ver com você, de você com você mesmo. Então, pode haver essa questão. Outra coisa é de você com as pessoas mais próximas, né? O pai, a mãe, o irmão, a filha, o filho, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, pessoas que você convive de forma mais íntima. No seu trabalho, às vezes tudo tá descompensado e não é porque você enlouqueceu, não é porque você não tem capacidade, sabe? E mesmo quando isso acontece, uma síndrome de personalidade mais grave, um transtorno bipolar, que é um transtorno de humor muito grave, uma depressão muito grave, ou uma esquizofrenia, né? Porque geralmente essas pessoas com transtorno, uma bipolaridade, esquizofrenia e borderline, que são transtornos que não chegam tanto pra gente no consultório, geralmente essas pessoas ficam mais a nível psiquiátrico, porque são tantas etapas para transpor, ou elas entram e saem, mas o que a gente percebe é que quando a gente começa a entrar num vínculo, né, permitir esse vínculo
que esse vínculo terapêutico aconteça. Às vezes não vai ser com a primeira profissional de psicologia, às vezes vai ser com o segundo, com o terceiro, com o 10º, mas você precisa se permitir tentar. Às vezes não vai ser individual, às vezes vai ser em grupo, sabe? Porque você precisa ter o respaldo social, muitas vezes, para se permitir a dar início, mas o importante existem ferramentas. Você não precisa estar nesse sofrimento. Tem gente que se queixa de dores crônicas há anos, sabe? Tem uma infecção atrás da outra, vive com infecção urinária, gripes prolongadas, às vezes até pneumonia, e a pessoa, sabe, o médico daquela alergia, uma tosse crônica. Agora, então, na época do Covid, deve ter ido no médico fazer vários testes. Possivelmente a maioria deu negativo. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, é o que eu falo, nossa mente se liga ao nosso corpo e não é só pelo pescoço. Entende? Então, assim, a gente não precisa procurar só quando o caldo entorna. Porque quando vira sintoma, o que é o sintoma, gente? O sintoma físico que tem origem psicológica. O caminho é o seguinte: existe uma tensão psíquica, geralmente causada por essa descompensação emocional, essa insatisfação consigo mesma, frustrações seguidas, uma dificuldade de se expressar, de entender as emoções e se expressar de alguma forma. Então você vai guardando. Por isso que a gente tem falado muito nisso nos stories, porque é rápido, né, a comunicação, e eu quero que vocês comecem a perceber que as coisas começam no nuance, né? Então você começa a sentir que você não está dormindo bem, que os sonhos estão esquisitos, ou você nunca lembra dos seus sonhos, e aí a coisa vai evoluindo. Você começa a ter sintomas físicos, você começa com uma indisposição, uma enxaqueca, daqui a pouco você vai no hospital, acha que está com infecção urinária, está com dificuldade urinar, e às vezes não é nada. Às vezes faz ali a cultura, não tem nenhuma bactéria. E você não consegue entender. Ou então tem gente, febre emocional. Você já deve ter sido criança, ter tido febre emocional, para, né, ilustrar bem essa conexão mente-corpo. Quantas vezes você não queria ir para aula, alguma coisa estava incomodando na escola e você tinha febre na hora de ir para a escola, você não estava gripado, não tinha nada. Então, assim, gente, a tensão psíquica se converte em sintoma físico. Essa energia precisa ser dissipada e o sintoma corporal dá conta dessa dissipação dessa energia. Entende? Mas não é que você vai agora descobrir e aquela somatização vai parar. Então, né? Mas aí Natália tá falando aqui no meu perfil Raquel Monteiro PC que ela tem tido sonhos muito claros e reveladores. Isso tem a ver com uma leitura, já um olhar mais atento, mais reflexivo. Você já está atenta ali, existe um trabalho terapêutico ali acontecendo. Então, o seu olhar fica mais treinado, fica mais focado, fica mais aguçado. Então, às vezes, uma coisa que passaria batida, porque assim, o sonho é uma manifestação inconsciente pura. Porque a nossa psique não é só nosso eu consciente, lembra que eu já expliquei? É o nosso eu, como a consciência, né? O eu consciente é como se fosse a pontinha do iceberg. E toda a nossa psique, toda a nossa organização mental, a maior parte é o inconsciente. E os sonhos são a maior manifestação do inconsciente que a gente consegue perceber. Né? Porque durante a nossa vida, né? Durante a vigília, quando a gente está acordado, a gente às vezes está falando com uma pessoa, mas vem o nome de outra. Ou às vezes a gente quer ir na cozinha, mas aí quando percebe está no quarto, porque o inconsciente não é que ele está mandando uma mensagem subliminar, não é isso, mas assim, lá no inconsciente sabe que você tem que pegar um caderno que você acabou esquecendo, mas seu inconsciente de alguma forma não esqueceu, porque o tempo no inconsciente ele é diferente. Ele não vai passando como a gente costuma a ter na consciência, sabe? O tempo cronológico no inconsciente, ele não acontece. É por isso que o seu eu recém-nascido, bebê, criança pequena, convive com o seu eu adulto hoje. Então, por isso que quando a gente começa a terapia, geralmente os traumas infantis,
eles vão vindo à tona, né? As grandes feridas emocionais que aconteceram na infância, até por questões óbvias, né? Você estava ali, somos seres em formação, a gente não tem recurso emocional quase que nenhum, então a gente está muito vulnerável, a gente está muito suscetível. Então, às vezes, uma forma de falar, não é que a gente é um vasinho que vai quebrar, não, tá, gente? Às vezes eu tenho o medo de estar passando a ideia de que nós somos seres frágeis e que vai quebrar. Amanda, tava sentindo sua falta. Amanda chegou aqui no meu perfil, Raquel Monteiro Psi. Então, né, presença confirmada aqui sempre nas nossas lives. Então, a gente, às vezes, sabe, alguma falha na criação, porque somos humanos, né? Vai haver falhas. Outra né, live que eu vou trazer aqui para vocês é a questão do perfeccionismo, que eu já trouxe, mas eu vou falar das falhas, aí o ato falho, que é outra forma da manifestação inconsciente. Então, assim, gente, o que eu quero aqui? Você sabe que eu sempre deixo muito claro qual é o objetivo. O objetivo é que vocês se estimulem, que vocês atentem o olhar para vocês mesmos. Porque quem está aqui é meu paciente, está na terapia, a live é mais um instrumento que a gente usa como recurso para estar estimulando essa autorreflexão, né? Mas isso, para mesmo quem não é meu paciente, é paciente de uma outra pessoa ainda não está no processo terapêutico, é importante que vocês consigam começar a se atentar para isso. Isso é a vida de vocês e só cabe a vocês fazer, né? Voltando lá para a sessão de terapia, aí você finalmente se permite, chega no psicólogo e aí o que você espera desse tratamento? O psicólogo vai olhar para você e vai dizer tudo o que você tem que fazer. Se você achar isso, você está errado. Porque quem sabe o que você tem que fazer é você mesmo. E como eu falei, o psicólogo vai te olhar para você começar a se olhar. E esse olhar reflexivo, esse estímulo desse olhar, dessa escuta reflexiva, é que vai fazer com que vocês comecem a se perceber. Entendeu? A se organizar, a se olhar, a identificar e se entender, e a gente vai começar a trabalhar a diminuição do quanto a culpa, o julgamento, o auto-julgamento pesa na hora que você olha para você, na hora que você começa a se permitir se entender, a se compreender. Então é isso que a gente pretende fazer, né? Toda segunda-feira a gente está vindo aqui para fazer esse estímulo com vocês, para que vocês comecem a traçar uma linha de raciocínio em que vocês são o protagonista da história de vocês, real, oficial, sabe? Que vocês entendam o porquê. Porque eu acho que quando a gente entende o porquê, conhecimento é algo que não tem como se mensurar o valor e a amplitude na vida de cada um. Então, assim, se eu conseguir fazer com que essa mensagem chegue para vocês de uma forma em que isso seja estimulado, que esse olhar, essa escuta sejam estimuladas, que vocês comecem a praticar isso, a se permitir, se conhecer, sabe? Perceber, se entender, vocês começam a se acolher, se cuidar verdadeiramente. Então, naturalmente, para buscar um processo terapêutico individual, em grupo, online, presencial, vai ser um processo natural. Então, naturalmente, vocês vão caminhar para um lado de alguma forma. E é esse caminhar que eu quero que vocês entendam que é possível, e é possível para qualquer um que queira. Então, a permissão é essa, é o seu querer, sabe? Vai dar medo, traz insegurança. Muitas vezes a gente precisa lidar com as feridas e isso causa a dor, mas é uma dor inicial. E é a dor do tratamento, é como você vai, quando você está com um grande corte, você vai levar um ponto. Dói levar o ponto? Dói! Mas você não precisa daquele ponto para que aquilo cicatrize. Então é nesse sentido que a gente traz aqui. É essa visão que eu quero construir aqui com vocês. Que vocês entendam que é a dor do ponto, que é necessário para que essa ferida cicatrize. Entenderam? E tudo passa pela permissão. Então quando a gente começa a ver onde vai encaixando, para onde está indo, para onde a coisa está caminhando, isso vai fazendo com que vocês consigam
entender que existe um caminho e esse caminho começa a ser construído você com seu psicólogo, com a sua psicóloga. E aí ela vai olhando, você vai olhando, e aí daqui a pouco você já tá com o olhar atento, você já vai trazendo, e ela vai pontuando, ela vai costurando aquele tecido, né? Eu falo que é fazer um grande patchwork, né? Você com essa psicóloga, um traz um pedaço, outro traz um pedaço, aponta esse lado, você identifica que é seu, e aí você vai costurando. Você vai costurando. Mas você entende que essa costura é sua? Sim, né, Natália? Você entende que essa costura é sua, que esse caminho é seu e que só você pode perceber e enxergar o caminho que é seu. Não é o psicólogo que vai te dizer, o padre, o pastor, né? Quem sou eu para dizer que Deus não vai trazer? Mas assim, ele tá te dando o caminho, né? Como ele é o criador, vamos colocar assim, independente de quem é ateu, quem é agnóstico, quem tem religião, sempre trago aqui, mas enfim, não é que não seja quem sou eu para dizer, mas existe um conhecimento científico que traz isso com vocês, né, que é a psicologia. O psicólogo e a psicóloga são os profissionais credenciados pela academia para fazer essa construção com vocês, para através de todo o conhecimento que ele é contínuo, não que as outras profissões não sejam, mas dentro da psicologia a gente precisa acompanhar a dinâmica e todo o processo o tempo todo, né? É como se a gente não pudesse perder o ser humano de vista, o ser humano na sua totalidade de vista. Então, assim, a gente tem conteúdos da fisiologia, da anatomia, da neuroanatomia, a gente tem conteúdos da psicofarmacologia, da farmacologia, né, em relação aos psicofármacos, a gente tem o conteúdo do estudo do comportamento, das emoções, dos problemas congênitos, né, que podem gerar algum déficit intelectual, o déficit físico que vai interferir no intelectual. Então, assim, tudo isso, gente, tem a ver com essa leitura, sabe? Que é feita pelo profissional. Alguém aqui, quando tá com dor de dente, pensa em procurar outro profissional que não seja dentista? Esses dias até vi um meme, quando você tem uma questão ligada às suas emoções, à sua forma de se expressar, a uma dificuldade de se colocar na vida, de perceber o que você quer para sua própria vida, você procura a academia, você procura a igreja, você procura crochê, mas até você chegar no psicólogo, você percorreu um grande caminho. Como eu falei, tem gente às vezes que para no médico, eu tô aqui no psiquiatra e fica tomando aquele remédio ali, administrando, e a coisa nunca caminha, nunca anda. Por quê? Não é que o psiquiatra não tem, muitas das questões emocionais precisam da regulação que o psicofármaco vai trazer, mas não é só isso, sabe? Isso daí é uma estabilidade bioquímica, né? Psicofisiológica, mas as emoções e o comportamento, quem vai tratar, quem vai fazer esse caminho que eu acabei de, dar o passo a passo aqui, é o profissional de psicologia, sabe? Eu sei mesmo, porque a teoria da psicologia que eu estudo, que é a teoria psicanalítica junguiana, fala do inconsciente, e o inconsciente não é só o nosso pessoal, existe o inconsciente coletivo também. Porque eu evito, assim, trazer muito psicologias, aquilo que eu falei, se alguém quiser se aprofundar, me chama no direct, eu mando para vocês a bibliografia, eu sublinho ali para vocês, para que vocês consigam se aprofundar, mas se eu for entrar aqui, vai virar uma aula de psicologia, e não é esse o objetivo, né? O objetivo é uma explicação mais geral, que todos consigam entender, independente da área, tá? Então, se quem quiser se aprofundar mais, me chama que eu vou ter o maior prazer de explicar. Mas eu não posso entrar em detalhes. Enfim, o inconsciente coletivo faz parte do nosso inconsciente. Temos o consciente, o inconsciente que se divide em pessoal e coletivo. E dentro desse inconsciente coletivo é o que explica muito do machismo, do preconceito racial. E nele está inserido também o preconceito com a doença mental, que vem imagina, era difícil entender uma gripe, imagina entender uma esquizofrenia, porque isso não começou agora, gente. Imagina, você acha que na Grécia, no Egito não existia ansiedade?
Até gato e cachorro têm ansiedade, gente. Faz parte do organismo vivo, do cérebro ativo. Entende? Mas a forma como se lidava com essas questões, o descontrole emocional, quantos registros aí, o pessoal da história pode me ajudar, tem sobre grandes líderes que obviamente tinham algum transtorno mental para poder justificar a forma como fizeram, a forma como conduziram ali, e de grandes civilizações, né? Posso citar aqui, como eu falei, do Egito, Cleópatra, enfim. O que eu quero trazer para vocês é que isso não começou agora. É claro que a nossa sociedade hipermoderna, existem estudos que trazem que tem questões muito específicas como a ansiedade. O Brasil é o campeão mundial de registro de transtornos de ansiedade, terceiro de depressão. Então, assim, algo da nossa forma de viver está ajudando a cronificar. E aí veio a pandemia e pá! Entendeu? É mais ou menos assim. Eclodiu tudo. Então, por que tem se falado tanto de saúde mental? Não tem um jornal que não traga algo, seja online, seja impresso, que não traga alguma tirinha ali falando da questão emocional, da questão mental, do cuidado com a saúde mental. Antes esse espaço era muito reservado para prática de atividade física e nutrição. Por quê? Existe um grande preconceito no imaginário, assim como existe machismo, assim como existe preconceito racial, com a doença mental. É como se ela não fosse permitida. Então, na live de permissão, eu tinha que trazer e falar sobre isso. É como se o transtorno mental não fosse permitido pela sociedade. É exatamente isso. Então, esse atraso também que a gente tem na busca pelo profissional correto de psicologia para auxiliar a gente nessa busca de nós mesmos, essa permissão, ela também é atrasada porque o nosso imaginário traz de que aquilo não é correto. Você tem que ser muito incapaz para você se deixar levar para um transtorno mental. Levanta daí, isso é falta de ocupação, isso é falta de trabalho. Vamos lá, se levanta, você consegue. Alguém fala isso, levanta, você consegue, para alguém que está com pneumonia? Por que fala para alguém que está com depressão? Entende que está ali, que está subtendido? É igual o machismo, né? A vítima de estupro chega na delegacia, perguntam onde ela estava, por que ela estava ali usando aquela roupa. E vários relatos trazem isso, que o julgamento começa ali na hora que vai se prestar queixa, a vítima de estupro chega, não tem acolhimento nenhum. Perguntam, mas o que você estava buscando ali naquele horário com essa roupa? Por que você acha que isso aconteceu com você? Como se a vítima fosse responsável, né? Aí você para pensar assim, nossa, o machismo tá ali. Tá, obviamente. Por quê? Os homens, né? Tô falando do gênero masculino. É algum ser que não consegue controlar seus instintos quando vê uma mulher de top? Que é isso? Que absurdo é esse? Por que essa permissão que eles têm? Entende o que eu quero dizer? A Bárbara está trazendo aqui no perfil da Corpus Psique. Já me disseram que ansiedade e depressão é coisa de rico, que debater saúde mental é elitista e que não se deve confiar em quem toma remédio controlado. Nossa, ainda tem questão. É isso, Bárbara. Em que ano estamos? A gente ainda reproduz esse discurso como reproduz o discurso da vítima de estupro, Bárbara. Sabe, é o machismo, é o racismo ali e é o preconceito à saúde mental. Gente, até o início do século XIX, 1900, 1905, quando Freud começou a estudar as questões mentais como médico, né, antes de fundar a psicanálise, que é a base das teorias psicológicas, ele foi quase excluído da academia. E se achava que doença mental, assim como a doença física, era digno de exclusão. As pessoas eram banidas da família, às vezes abandonadas em hospital. Você dá um Google aí, você vai ver vários relatos em vários canais que tratam de história, biologia. Então, assim, e falar que é uma doença elitista é um preconceito descarado. Porque não... Gente, estamos aí com várias reportagens na mídia geral, né? Não precisa ser psicólogo, entendedor de saúde mental ou paciente para ter acesso, de profissionais sendo, desde de quem cuida da limpeza ao profissional da construção civil, né? O agente ali de obra, o pedreiro,
sendo aposentado com depressão e ansiedade, porque são incapacitantes. São doenças incapacitantes. Você perde o rumo. Você não consegue mais organizar a sua mente. Você não consegue mais se arrumar, escovar o dente e sair para trabalhar. Você perde a sua capacidade produtiva mesmo, porque você vai se embotando, né? Você vai se fechando, a coisa não vai acontecendo, e aí você passa por um emprego, passa por outro, não consegue se dar bem com um, não consegue se dar bem com o outro, não consegue levantar para trabalhar, porque você não dormiu, porque você tá cheio de dor, e a coisa vai. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que, e dentro da psicologia, da psicoterapia, que vai traçar esse caminho com você, que vai olhar para você se aprender a se olhar, para despertar esse olhar reflexivo com você e construir esse caminho, existem várias teorias, existem várias técnicas dentro da psicoterapia. A psicologia é riquíssima, né? Uma das que eu gosto, que eu quero trazer aqui, começar a falar de vocês, é a teoria corporal, da bioenergética, né, construída por William Reich, né, contemporâneo de Jung, Carl Gustav Jung, de Freud, se corresponderam em alguns momentos, só que Reich é um pouco mais novo, e aí Alexandre Lowen, que fez a leitura da psicologia corporal de Reich, traduzindo em forma de exercício, muito parecido com os exercícios que a gente faz de aeróbica, de alongamento, mas que fala dessa, assim como a mente usa o corpo para dispersar a atenção, o corpo vai ajudar a mente a trabalhar essa atenção através desses exercícios. A grosso modo, é por aí. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que se vocês se deixarem levar, vocês vão arrumar várias justificativas, vão continuar nesse sofrimento psíquico e isso não vai mudar nunca. Se você não tomar a rédea, se permitir e se colocar num outro posicionamento, identificando até onde é o preconceito, identificando até onde é o pré-julgamento, o preconceito de você com você mesmo, e não se permitir, em achar que você é menos, sabe? E aí vem a paulada da baixa autoestima, que faz com que você fique mais improdutivo. Então, você tem transtorno de ansiedade, você tem transtorno misto, você tem depressão, e você tá com a autoestima abalada, então você tá no quadro de baixa autoestima, você não consegue ter energia e forças para se cuidar, você começa a se sabotar, procrastinar, blá, 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 blá. Tudo isso que eu já... Dá uma maratonada aqui nas lives, que eu trouxe vários exemplos de como a gente pode, né, jogar contra o nosso time. Mas cada live eu trouxe para vocês aqui o que pode ser feito. Hoje eu estou trazendo um pouquinho do que é bioenergética, que é uma das teorias dentro da psicologia que facilitam, que são usadas como estratégia terapêutica para que você consiga ultrapassar essas barreiras. E como isso vai acontecer? Isso também pode ser dado presencial, assim como pode ser dado online. Então, assim, a gente tem que pensar, estamos no contexto de pandemia? Estamos. Temos que evitar o contato físico? Temos. Essa teoria, né, essa prática, essa estratégia terapêutica pode ser usada online? Pode. Então, daqui a pouco eu vou colocar aqui, como eu tenho feito, né, usado o meu Instagram para expor para vocês quem eu sou, como eu trabalho, como eu organizo meus atendimentos, quais são as ferramentas teóricas que eu uso, e eu vou trazer a bioenergética para vocês, tá? Quem aqui já é meu paciente faz, eu já passei, eu uso muito como recurso terapêutico, e quem não é vai passar a conhecer, né? Que, se quiser indicação de bibliografia, me chama que eu vou ter o maior prazer em dar. E aí a gente vai construindo esse pensamento juntos. Um dos objetivos dessa live é esse, construir esse pensamento junto com vocês. Então, assim, eu espero que vocês tenham registrado que é possível. Mas registrado, gente, não é registrado aqui, que eu sei que vocês já entenderam, mas se permitindo lá no fundo, sabe, na essência. Quando eu falo do autoconhecimento que traz a força, é essa força lá da essência, lá mesmo no cerne de quem é você. Mesmo para quem sabe, mesmo para quem acha que não sabe, para quem não tem a mínima ideia, você pegou essa lógica de raciocínio, você entendeu que é possível, que existem ferramentas terapêuticas para. Então vamos lá.
eu tô aqui disponível, me procurem. A Mariana na Corpus Psique também, a gente tá aqui junto com vocês, trazendo as informações e se colocando à disposição para mostrar que existe uma forma de. Não é que, perceba bem, não reduza no sentido de você estar errado e estar procurando o certo. Não, você está construindo o caminho que já existe, mas que você precisa colocar ele de uma forma clara para que você consiga trilhá-lo. Entende? Ele já existe, só que você ainda não tem consciência dele. Não é porque você é ruim, é incapaz, não consegue, mas que pode ser por conta de um transtorno psicopatológico, uma ansiedade, um transtorno misto, uma depressão. Pode ser por conta mesmo do seu histórico, do seu contexto de vida, de pré-julgamentos, de forma com que você foi aprendendo a lidar com você mesmo e que foi cronificando determinadas formas de agir que só contribuem para o seu desgaste emocional, para que você não consiga regular suas emoções, se expressar como poderia e como deveria, se posicionar como poderia e como deveria, entenderam? Então a psicoterapia está aí para ajudar a todo esse campo, toda essa forma. Então, parabéns por quem tem estado aqui na segunda-feira. Quem às vezes não consegue assistir na segunda ao vivo, mas assiste a gravação. Eu tenho deixado, né? A gente tem deixado as gravações para que vocês tenham isso como material de apoio, de suporte, de estudo. É um conteúdo que é feito e elaborado com muito carinho e de uma forma muito instintiva enquanto profissional de saúde mental. Eu, como psicóloga, a Mariana, como meu, apoio, meu suporte, para que vocês consigam começar a entender que é possível. Então, permitam-se. Façam acontecer na vida de vocês. E que o profissional certo vai conduzir de uma forma que vai ser sua, particular, mas que vai construir esse processo com você. Porque assim como você não trata de uma cárie sozinho, você não tem condições de tratar das suas questões emocionais sérias de uma forma tão essencial sozinho. Entenda, então eu vou fazer isso sozinho, eu consigo, porque eu dou conta. Não é que você não consiga, mas os recursos e estratégias profissionais, cabe ao profissional trazê-las para você e traçar elas com você. Você vai lá futucar seu dente até tratar a cárie? Entende? Porque a gente passa pelo preconceito de achar que a doença mental é menos, não é válida, não é permitida. Então, permita-se, busque e sigamos no processo. Muito obrigada pela participação de todos. Um beijo a todos, uma boa noite. Até a próxima segunda-feira. Até depois. Tchau, gente!